Deixa eu chamar a Fernanda Manhota, nossa analista de internacional, porque assim, Manhota, vem para cá, porque essa história de dizer tem métodos é algo, soa quase como uma ameaça. Qual interpretação você faz? Oi, Débora, Yuri, a todos que nos acompanham no 360. De fato, Débora, essa manifestação chamou muito a atenção nos últimos dias, e inclusive soou como algo alarmante, mesmo entre os republicanos, né? Quando Trump foi presidente pela primeira vez, lá entre 2017 e 2021, ele eventualmente fazia brincadeiras dessa natureza, mas claramente era carregada de sarcasmo, ele nunca falou sério sobre isso. Essa seria, portanto, a primeira vez que ele traz o tema à tona, sugerindo que já cogitou mecanismos ou já fez consultas, né, que pudessem culminar nesse tipo de estratégia. Deu uma falhada no áudio aqui da Fernanda Vocês estão Manhota. me ouvindo, Yuri? Deu uma falhada aqui, deu uma picotada no áudio, mas agora a gente está te ouvindo sim, Manhota. Acho que a gente vai reconectar, refazer a conexão com a Fernanda Manhota para ouvir com mais clareza ali, né, pelas questões tecnológicas, a análise de Fernanda Manhota em relação ao que Donald Trump quer fazer, algo que só Franklin Roosevelt conseguiu no início do século XX, na primeira metade do século XX, mas em circunstâncias muito específicas. Primeiro, que não havia o veto da Constituição americana e era a recuperação do país após o crash da Bolsa de Nova York e depois o período da Segunda Guerra. Fernanda Manhota, voltamos a te ouvir. Vou pedir para você retomar o fio da meada do quanto Donald Trump está querendo colocar o seu nome nos mesmos moldes da história americana do que Franklin Delano Roosevelt. Pois é, Yuri, olha, eu estou um pouco prejudicada pelas chuvas aqui em São Paulo, as conexões não estão das melhores, então peço desculpas pela interrupção, mas eu dizia que Trump, então, pela primeira vez, né, desde que foi presidente durante o primeiro mandato e agora no segundo, toca de fato seriamente nesse assunto. Como você bem lembrou, os Estados Unidos não tinham uma limitação de mandatos até 1951, quando então o presidente Franklin Roosevelt, depois de ser eleito por 4 vezes consecutivas, levou esse debate à mais alta cúpula da política americana e foi, naquele momento, aprovada a 22ª emenda dos Estados Unidos, né, da Constituição. Então, a 22ª emenda determina que um presidente só pode ser eleito por 2 mandatos e que, como você bem dizia, para alterar essa emenda, é necessário submeter para apreciação tanto do Congresso, as 2 casas, quanto também dos estados, das unidades subnacionais. Seria preciso, né, se a gente pensasse em métodos constitucionais, né, dentro da legalidade, dentro do que prevê a justiça americana, seria preciso, então, 2/3 em Câmara e Senado e precisaria da ratificação de 38 dos 50 estados. Lembrando, Yuri e Débora, que esse tema é absolutamente controverso nos Estados Unidos e, além de ser controverso, é demorado, né? A última emenda que foi aprovada, que é a 26ª, ela foi ratificada nos anos 70, né? E demorou aí mais de uma década para conseguir tramitar e cumprir todo esse rito. Então, quando a gente pensa em a método, que é a frase que o Trump disse, se nós formos olhar para o que diz a lei, esse é o método. O método é aprovar uma emenda. Agora, por que isso elevou tanto atenção e trouxe tanta discussão? Porque nos bastidores, o que se circulou, e aí a gente não sabe qual é o nível de especulação, ou enfim, se isso procede, é que ele estaria estudando mecanismos alternativos ao que diz a lei, como, por exemplo, lançar um candidato do tipo vice, o J.D. Vance, né, para substituí-lo, e eventualmente, depois, com o J.D. Vance no poder, ele assumiria o comando, estaria ali como um mentor ou até como vice-presidente. Isso chamou muito a atenção porque seria uma forma de burlar o princípio que está por trás dessa lei, dessa emenda, que é a ideia de você criar uma transição de figuras no poder. Lembrando que o Trump tem 78 anos agora, está ainda no primeiro
ano do seu novo governo, vai terminar o governo com mais de 80 anos e, evidentemente, isso suscita também questões relacionadas à renovação dos quadros. Também, Yuri e Débora, para concluir, muita gente tem comparado o que poderia ser essa alternativa americana ao que aconteceu em países autocráticos, como é o caso da Rússia, por exemplo. A gente sabe que, por exemplo, Putin está há muitos anos no poder, mas até que foi feita uma mudança na Constituição para que ele pudesse concorrer a novos governos, ele fazia uma espécie de jogo de troca ali com o primeiro-ministro Medvedev. Então, é aquela história, ele não era o presidente, mas ele era o homem do poder. Muita gente acha que Trump estaria pensando em alguma alternativa dessa forma, o que, para ritos democráticos, é bastante preocupante, Yuri. Pois é, acontecer algo desses moldes, por exemplo, do que é a Rússia hoje no país, que é o farol da democracia para o modelo ocidental de democracia, de fato não é pouca coisa, não é por acaso essa tensão toda que essas falas de Donald Trump geraram.